A ventilação adequada permite que a fumaça e os gases combustíveis superaquecidos sejam retirados do ambiente. Ventilação inadequada suprirá abundantemente e perigosamente o local com elemento que faltava, o oxigênio, provocando uma explosão ambiental. As condições a seguir podem indicar uma situação de backdraft: fumaça sob pressão em ambiente fechado, fumaça escura, tornando-se densa, mudando de cor, cinza e amarelada, e saindo do ambiente em forma de lufadas. Calor excessivo, nota-se pela temperatura da porta. O bombeiro pode tirar a luva e encostar as costas da mão na porta. Pequenas chamas ou inexistência destas. Resíduos da fumaça impregnando o vidro das janelas. Pouco ruído. Movimento de ar para o interior do ambiente quando alguma abertura é feita. Em alguns casos, ouve-se o ar assoviando ao passar pelas frestas. Então, as frestas das portas, janela, é interessante tentar escutar algum tipo de assovio. Significa que, como lá dentro está faltando somente oxigênio, né, ali tem calor e combustível, ele está arrastando o oxigênio de fora para dentro. Então, por isso que às vezes a gente consegue ouvir, né, assovios, né, da porta e janela. Ali, ó. Ali tentando puxar o oxigênio. Está faltando lá dentro somente oxigênio. Se o bombeiro abrir de forma repentina, pronto, aconteceu esse problema. Now Peter will go in, he's got the security stand behind him. And when it's a very short space of time, they'll actually put out the gases in the ceiling and then cool the actual original heat source, which is the engine. Presta atenção na cor da fumaça. Formas de combustão. As combustões podem ser classificadas conforme a sua velocidade em completa, incompleta, espontânea e explosão. Dois elementos são preponderantes na velocidade da combustão: o comburente e o combustível.
o calor entra no processo para decompor o combustível. A velocidade da combustão variará de acordo com a porcentagem do oxigênio no ambiente e as características físicas e químicas do combustível. Combustão completa é aquela em que a queima produz calor e chamas e se processa em ambientes ricos em oxigênio. Podemos notar que essa queima está sendo num ambiente rico em oxigênio. Combustão incompleta é aquela em que a queima produz calor e pouca ou nenhuma chama e se processa em ambiente pobre em oxigênio. Podemos verificar na imagem, né? Parece um carvão, né? Não tem chama, somente calor, né? Calor e nenhuma chama. Combustão espontânea é o que ocorre, por exemplo, quando do armazenamento de certos vegetais que, pela ação de bactérias, fermentam. A fermentação produz calor e libera gases que podem incendiar. Alguns materiais entram em combustão sem fonte externa de calor, materiais com baixo ponto de ignição. Outros entram em combustão a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, como fósforo branco. Ocorre também a mistura de determinadas substâncias químicas, quando a combinação gera calor e libera gases em quantidade suficiente para iniciar a combustão. Por exemplo, água mais sódio. Explosão é a queima de gases ou partículas sólidas em altíssima velocidade, em locais confinados, com grande liberação de energia e deslocamento de ar. Combustíveis líquidos, acima da temperatura de fulgor, liberam gases que podem explodir num ambiente fechado, na presença de uma fonte de calor. Classificação dos incêndios e método de extinção. Os incêndios são classificados de acordo com os materiais neles envolvidos, bem como a situação em que se encontram. Essa classificação é feita para determinar o agente extintor adequado para o tipo de incêndio específico. Entendemos como agentes extintores todas as substâncias capazes de eliminar um ou mais dos elementos essenciais do fogo, cessando a combustão. Essa classificação foi elaborada pela NFPA, National Fire Protection Association. Classes de incêndio. Temos A, B, C, D. Nós vamos conhecer também o E e o K. O A, combustíveis sólidos. B, combustíveis líquidos. C, combustíveis energizados. E D, combustíveis metais. Incêndio classe A. Incêndio envolvendo combustíveis sólidos comuns, como papel, madeira, pano, borracha, é caracterizado pelas cinzas e brasas que deixam como resíduo, e por queimar em razão do seu volume, isto é, a queima se dá na superfície e na profundidade. Ele queima em superfície e profundidade. Método de extinção. Necessita de resfriamento para sua extinção, isto é, do uso de água ou soluções que contenham em grande porcentagem, a fim de reduzir a temperatura do material em combustão abaixo do seu ponto de ignição. O emprego de pós-químicos irá apenas retardar a combustão, não atingindo a queima em profundidade. Ou seja, aqui está a madeira queimando, ela queima em superfície e profundidade, que foi falado. Jogando água, a água é um produto ideal, porque ele vai fazer o resfriamento e a água vai penetrar dentro do combustível. Se jogar um PQS aqui, ele vai apenas retardar. Ele vai apagar o fogo somente na superfície. Mas em profundidade, ainda permanece
queimando, tornando-se, voltando assim a pegar fogo. Incêndio classe B. Incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis. É caracterizado por não deixar resíduo. Não deixar resíduo. Queima em apenas o que? Em superfície exposta e não profundidade. Então, os líquidos inflamáveis só queima em superfície. Método de extinção. Necessita para sua extinção no abafamento ou na interrupção, quebra da reação em cadeia. No caso de líquidos muito aquecidos, ponto da ignição, é necessário resfriamento. Então, dependendo do caso, tem que resfriar também, porque ele está em ponto de ignição. Se abafar e retirar, o oxigênio entrará em contato novamente e o fogo irá voltar. No caso aqui, o ideal para essa extinção seria o PQS, o pó químico seco. Mas se o ponto de ignição estiver em ação, ele pode voltar a acender novamente. Então, dependendo do caso, é necessário fazer o resfriamento. Incêndio classe C. Incêndio envolvendo equipamentos energizados. É caracterizado pelo risco de vida que oferece ao bombeiro. Método de extinção. Para sua extinção, necessita de agente extintor que não conduza a corrente elétrica e utilize os princípios de abafamento ou interrupção, quebra da reação em cadeia. Esta classe de incêndio pode ser mudada para A. O A é sólido inflamável, só que é um material energizado. Mas, se for interrompido o fluxo elétrico, ou seja, retirado da tomada, deve-se ter cuidado com o equipamento. Televisores, por exemplo, que acumulam energia elétrica, pois estes continuam energizados, mesmo após a interrupção da corrente elétrica. Vamos imaginar que está aqui a tomada e o bombeiro foi e retirou ela da tomada, Beleza. Não está mais energizado. Houve o corte, tá? Houve o corte de energia. Agora sim, ele se transformou de combustível de incêndio classe C para classe A, porque ele não está mais energizado, exceto se for equipamento que, mesmo estando desligado da tomada, ele segura energia. Tem que ter muito cuidado. Incêndio classe D. Incêndio envolvendo metais combustíveis pirofóricos, magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio, zircônio. É caracterizado pela queima em altas temperaturas e por reagir com agentes extintores comuns, principalmente os que contêm água. Método de extinção. Para sua extinção, necessita de agentes extintores especiais que se fundam em contato com metal combustível, formando uma espécie de capa que isola do ar atmosférico, interrompendo a combustão pelo princípio de abafamento. Os pós especiais são compostos dos seguintes materiais: cloreto de sódio, cloreto de bário, monofosfato de amônia, grafite seco. O princípio da retirada do material também é aplicável com sucesso nesta grande. O princípio da retirada do material também é aplicável com sucesso nesta classe de incêndio. Classe E são incêndios que envolvem materiais radioativos e químicos, cujo risco acrescem do próprio incêndio, exigindo do bombeiro um maior conhecimento e um fator maior de proteção. Classe K, fogos envolvendo materiais líquidos e sólidos como óleos e gorduras de substâncias comestíveis, tendo como exemplo de ambiente de cozinhas industriais. Esta norma passou a vigorar em 1999 pela NFPA e ainda não é muito conhecida.
Cozinhas industriais, é importante ter o extintor classe K. Se por acaso tiver que utilizar, ele não contamina, o agente extintor não contamina os outros alimentos. Para pensar, a classe de incêndio que tem como característica queimar na superfície, não deixando resíduos, é denominada? Quem falou classe B, que é a letra B, está correto. Os gases liquefeitos e as tintas pertencem à classe de incêndio? Quem falou letra A, que é a B, acertou. Uma das características do incêndio de classe C, queimar em profundidade? Não. Queimar em profundidade não deixando resíduo? Também não. Queimar em superfície e deixar resíduo? Também não. Referir-se à queima de materiais energizados? Sim. Então, a classe C, podemos, para lembrar, C de circuito, materiais energizados. Então, é a letra D. 4. A alternativa que cita corretamente as classes de incêndio e seus respectivos exemplos é classe A, antimônio. Não, já está errado. Sem materiais especiais, que é D. Podemos pular. Mas classe B, plástico. E classe D, gás. Vamos lá. Letra B. Classe A, plástico. Classe B, tecido. Pô, B é líquido inflamável. Vamos pular. Classe A, papel, tá certo. Classe B, gasolina, tá certo. E classe D, limalha de ferro. Limalha de ferro não é um material pirofórico. Letra D. Classe A, plástico. Classe B, gás liquefeito de petróleo. Tá, um líquido, gás liquefeito. Isso. E classe D, magnésio. Tá certo, magnésio é um material especial, pirofórico. Letra D de dado. Métodos de extinção de incêndio. Os métodos de extinção do fogo baseiam-se na eliminação de um ou mais dos elementos essenciais que provocam o fogo. Retirada do material é a forma mais simples de se extinguir um incêndio. Baseia-se na retirada do material combustível ainda não atingido da área de propagação do fogo, interrompendo a alimentação da combustão. Método também denominado corte ou remoção do suprimento do combustível. Exemplo: fechamento de válvula ou interrupção de vazamento de um combustível líquido ou gasoso, retirada de material combustível do ambiente em chamas, realização de aceiro, né? Tudo isso estará isolando. Resfriamento é o método mais utilizado. Consiste em diminuir a temperatura do material combustível que está queimando, diminuindo consequentemente a liberação de gases ou vapores inflamáveis. A água é o agente extintor mais usado por ter grande capacidade de absorver calor e ser facilmente encontrado na natureza. A redução da temperatura está ligada à quantidade e à forma de aplicação da água, jatos, de modo que ela absorva mais calor que o incêndio é capaz de produzir. É inútil o emprego de água onde queimam combustíveis com baixo ponto de combustão, menos de 20 graus Celsius, pois a água resfria até a temperatura ambiente e o material continuará produzindo gases combustíveis. Abafamento consiste em diminuir ou impedir o contato do oxigênio com o material combustível. Não havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá fogo. Como exceção, estão os materiais que têm oxigênio em sua composição e queimam sem necessidade de oxigênio do ar, como os peróxidos orgânicos e fósforos brancos.
Conforme já vimos anteriormente, a diminuição do oxigênio em contato com o combustível vai tornando o combustível mais lenta, até a concentração de oxigênio chegar próxima de 8%, onde não haverá mais combustão. Colocar uma tampa sobre um recipiente contendo álcool em chamas ou colocar um copo voltado de boca para baixo sobre uma vela acesa são duas experiências práticas que mostram que o fogo se apagará tão logo se esgote o oxigênio em contato com o combustível. Pode-se abafar o fogo com o uso de materiais diversos, como areia, terra, cobertores, vapor de água, espumas, pós, gases especiais e etc. Então está aí um exemplo simples do bombeiro chegando com uma tampa, né? Ele tampou, acabou o fogo. Quebra da reação em cadeia. Certos agentes extintores, quando lançados sobre o fogo, sofrem ação do calor, reagindo sobre a área das chamas, interrompendo assim a reação em cadeia. Extinção química. Isso ocorre porque o oxigênio comburente deixa de reagir com os gases combustíveis. Essa reação só ocorre quando há chamas visíveis. Para pensar. O método de extinção de fogo, do qual retiramos o oxigênio, é denominado aquele que disse abafamento, que é a letra D, acertou. Os gases liquefeitos e as tintas pertencem à classe de incêndio líquidos inflamáveis. Qual a letra do líquido inflamável? É B. B de biodiesel. Então, a resposta certa é letra A. A classe de incêndio que tem como característica queimar na superfície, não deixando resíduos, é denominado classe B. B de biodiesel, líquido inflamável, que queima somente em superfície, né? Não deixa resíduo. Letra B. Letra B, classe de incêndio B. Quando operando em combate a incêndio em uma edificação e a situação encontrada for de pequeno vulto, como fogo em lixeira, panela do fogão, fogo em aparelho eletrônico, deve-se utilizar o mínimo de água possível. Ou então, utilizar métodos de abafamento ou isolamento, deixar queimar até que o fogo cesse, sempre armar uma linha de 1,5, sempre utilizar o sistema preventivo do prédio, sempre utilizar o aparelho extintor do prédio, independentemente do tipo do extintor, e nenhuma das respostas anteriores. Quem disse utilizar métodos de abafamento ou isolamento, acertou. Olá! Nessa aula podemos ver o backdraft, a sua importância, a identificação de quando possivelmente pode ter um backdraft, o bombeiro não se queimar, classes de incêndio, classe A, classe B, C, D, E e K, e a importância, né, do conhecimento. Falamos também sobre métodos de extinção, né? Temos abafamento, isolamento e resfriamento. Espero que tenham gostado. Vamos avançar no conteúdo e até mais, pessoal.